Você tem dificuldade de costurar lastex, não tem? Dá um trabalho, a máquina fica arrebentando o fio, fica aquela coisa que você costura e ele estica, mas não tá aquele resultado que você queria, não é isso? Então, no vídeo de hoje eu venho aqui para mostrar a você 5 dicas que vão te ajudar na hora de costurar lastex. Quem sabe é uma dessas que você está precisando para deslanchar aí costurando as peças com esse material, né? Essa linha elástica que está sendo a sensação das roupas do verão de 2021. Vem comigo! Então, né, cá estamos nós para as dicas que eu falei que eu daria a vocês sobre costurar lastex nas nossas máquinas em casa, né? Então, eu vou dar dicas que eu uso e que dão certo, tá? Vocês podem ter outras aí que vocês usam e que dão certo também. Caso vocês tenham alguma que não viram aqui nesse vídeo, podem deixar aqui na descrição, que eu vou gostar também de saber quais são os macetes que vocês usam aí para costurar lastex. E vamos para a primeira dica. A primeira dica que eu dou é que você enrole o lastex na bobina sem esticar muito. Na hora que você for colocar o lastex na bobina, seja à mão ou usando a máquina, procure não esticar demais, porque isso pode fazer com que o fio ele arrebente depois que você costurar. Então você vai esticando levemente e enrolando ali na bobina cada uma das voltas que você for dar ali com o lastex, para que ele fique ali preso sem muita pressão e ao mesmo tempo um pouco esticado, dando a tensão necessária ali para costurar e fazer aquele franzido bonitinho, tá? Então, depois dessa primeira dica, eu venho com a segunda dica, que também é algo bem simples, mas que ajuda bastante na hora de costurar com lastex, que é que você encha mais de uma bobina. Tenha várias bobinas cheias na hora de costurar o lastex. Sabe por quê? Porque quando você vai costurar o lastex e aí tá lá toda empolgada, são várias fileirinhas. Tem gente que acha que o lastex é muito fácil de costurar. Realmente é, né, gente? Só que tem um agravante de que, apesar de ser fácil, são várias fileirinhas, várias. E se você fizer ele bem estreitinho, uma carreirinha próxima da outra, acontece que você vai costurar várias vezes. Você vai cansar de costurar ali o lastex. Então, se você tiver com uma bobina só de lastex cheia, uma canelinha, como algumas pessoas chamam, o que é que vai acontecer? Vai acabar logo, e aí toda hora você vai ter que estar enchendo. Toda hora você vai ter que estar enchendo, porque o lastex acaba primeiro que a linha, entende? E aí é melhor que você encha várias bobinas, pelo menos umas 3 ou 4. E aí, se sobrar, você já deixa guardado ali para a próxima vez que você for usar, entendeu? Então, essa é uma dica que eu aprendi na prática. Vou fazendo aqui, e aí quando fui vendo que já estava acabando o lastex, eu comecei a costurar sempre enchendo mais do que uma bobina, enchendo umas 3 ou 4, com antecedência, tá? Então vamos para a terceira dica desse vídeo, que é: use um ponto médio ou grande. Às vezes eu vou costurar o lastex e aí... essa foi uma dica que eu também aprendi na prática. Se você colocar um ponto muito pequenininho para costurar o lastex, ele acaba podendo causar mais problemas aí que um ponto maior ou médio, né? Porque o lastex ele franze, e quando o ponto é muito pequenininho, além de demorar muito para você conseguir terminar a costura, ele vai dar um aspecto que você não vai gostar muito, eu tenho certeza. O ponto maior ou médio, você pode ver e conferir isso fazendo os testes em retalhos aí antes de costurar na peça definitiva. Eles ficam mais ajustados, dão um efeito mais bonito na peça com lastex. E é a dica que eu também descobri fazendo, como eu já disse, e aconselho que você teste aí para conferir, tá? Vamos para a nossa quarta dica, já estamos caminhando aqui para terminar, e eu dar a última dica no final desse vídeo, que pra mim é a mais importante de todas. É a dica que fez assim eu conseguir costurar lastex na minha máquina, que ficava me dando dor de cabeça, eu não conseguia. É a última dica que eu deixei aqui no final do vídeo, então assista e fique comigo até o final, tá bom? A quarta dica é que você use guias para costurar retinho. Então, você, quando for costurar o lastex, precisa atentar para que as linhas, né, aquelas filinhas ali, os pré-pontos fiquem retos. Se eles ficarem tortos, vai ficar feio no final da sua peça, né? O resultado final não vai ficar tão bonito, tão agradável. Então é interessante que você marque com giz ali várias linhas, ou mesmo que você use ali a lateral da máquina, né, o pezinho da máquina como um guia, ou tenha alguma pecinha ou algum macete que você tenha desenvolvido para costurar reto, para passar essa costura o mais reto que você puder, para que fique tudo bonitinho, tudo bem acabado, e que no final você tenha uma peça bem costurada ali, tá?
a nossa quinta dica. Na verdade eu disse que ia dar 5 dicas, mas eu vou dar 6. Então a dica esperada que eu falei eu vou deixar pra ser a sexta, tá? Só vou dar mais uma. É porque enquanto eu fui gravando o vídeo eu acabei me lembrando de mais uma coisa que seria interessante dizer a vocês. Mas, então acaba que é uma dica a mais, né? 6. Mas tudo bem. Então a nossa quinta dica é que você sempre teste em retalhos antes de partir para o tecido final. De preferência, teste num retalho parecido com o tecido que você vai costurar. Porque se você for fazer isso direto na peça, pode ser que a regulagem ali do lastex não fique exatamente como você quer e você vai danificar o tecido ou mesmo acabar ali perdendo a peça que você vai fazer, tá? Então teste em retalhos. Teste em retalhos. E quando tiver do jeito que você quer, aí sim você vai para a peça final, tá? E por fim, a minha última dica é que você tenha aí atenção à caixa de bobina, que é aquela partezinha, essa partezinha aqui, ó. Essa partezinha aqui da máquina, onde vai a bobina, né? Eu tirei ali, vocês viram dali de baixo, então. Essa partezinha aqui de metal, essa. Tenham atenção a isso aqui, porque o lastex, quando a gente vem colocar aqui, isso tá regulado para passar linha. Então, tem um parafuso aqui, ó, que ele é responsável por apertar aqui a saída da linha. Então a linha tá bom aqui, né? Tá bom, tá apertadinho assim, a linha sai com uma tensão boa. Mas para o lastex pode ser que na sua máquina fique muito estreito para passar a linha aqui, nessa pecinha, tá? Então o que é que você vai fazer? Você tem duas opções. Ou você vai comprar uma outra caixa de bobina, tá? Você vai no armarinho aí, em algum lugar que venda peças de máquina e vai comprar outra caixinha dessa de bobina e vai usar ela só para lastex. Eu já fiz isso também. Ou você vai regular aí na sua caixa de bobina, nesse parafusinho aqui. Eu não sei se dá pra vocês verem, mas tem um parafusinho por aqui assim que você vai folgar ele pra poder costurar lastex bem. Aí você vai folgar, coloca a bobina cheia de lastex, coloca na máquina e testa em retalhos pra ver se tá tudo direitinho, tá? Porque se o lastex estiver esticando muito, arrebentando muito pra sair da parte de baixo, pode ser que o problema esteja aqui, tá? Então essa é a minha dica aí de ouro pra costurar lastex. Foi o que resolveu aqui. Minha máquina, eu fiz tudo e ela não costurava direito. E aí quando eu resolvi comprar uma outra caixinha de bobina que eu uso um pouquinho mais folgada aqui, esse parafuso, resolveu. Eu fiz isso só pra não correr o risco de desregular, que eu já tinha lá com linha que estava funcionando bem. Então se você quiser mexer aqui na sua caixinha de bobina, você mexe. Eu também já mexi aqui depois, tá, gente? E aí não teve problema nenhum. Mas logo de início, quando eu soube dessa dica, eu comprei uma outra caixa e coloquei ali na minha máquina com um parafuso um pouquinho mais folgado e deu super certo. Então minhas dicas pra vocês são essas hoje, eu espero que vocês gostem, que testem aí, que usem, e se vocês testaram e deram certo, ou se tem outras dicas que podem também ajudar na hora de costurar lastex, deixa aqui embaixo, tá bom? Deixa aqui embaixo que eu vou gostar de saber, e eu tenho certeza que outras pessoas que forem ler os comentários também vão gostar de conferir dicas aí pra conseguirem costurar com lastex. Um beijão e até o próximo vídeo!